bom dia, graça e paz. Tudo bom com vocês? Estamos aí no nosso 10º dia, né, de jejum, de oração. E estamos numa grande expectativa. Estamos chegando aí à metade, né, do nosso jejum. E creio que o Senhor já está fazendo milagres sobrenaturais nos lares, nos trabalhos, na sua vida. Então, continue perseverando até o fim, né? 21 dias sem reclamar. 21 dias sem reclamar. Desafiador, desafiador. E o que me deixa mais impressionado é que pessoas que ainda não se batizaram, creio que entregaram a vida a Cristo, mas ainda não se batizaram, ainda não estão envolvidos integralmente com a vida da igreja, estão fazendo, né? E tem pessoas que nem cristão são, mas está fazendo. E isso é muito legal, né? Muito legal ver pessoas aceitando o desafio, né? De transformação, de mudança, de querer usar os seus lábios para profetizar, para abençoar, né? Isso é muito relevante. Bom dia, Dani, bom dia, irmã Sônia, graça e paz. Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um dia cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Vamos aproveitar aqui, vou mandar convite aqui para os nossos irmãos, para que eles possam participar também, né? Talvez ainda não entrou porque houve alguma dificuldade, mas nós vamos aqui convidar, né, para que possa estar participando desse momento aqui. Isso. Vamos lá. Mais quem? Ok. Vamos lá. Tá aqui. Esse jejum é uma benção. É verdade, irmã Sônia. É uma benção. Né? Tudo aquilo. Eu estava meditando. Uma das coisas importantes que Deus faz nas nossas vidas é a transformação. Tudo é para a nossa transformação. Tudo é, né? Às vezes as pessoas ficam assim: ah, mas por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? Não, é para a nossa transformação, né? É Ele limpando coisas da nossa vida para que possamos dar bons frutos. Como a própria palavra diz, para que tenha bons frutos, é necessário que limpe, né? É necessário limpar a árvore ali, é necessário limpar a estrutura, né? Os galhos, para que possa dar mais frutos. E é isso que Deus faz. Bom dia, Andréia, bom dia, Edilma, graça e paz, que bom. Gente, vamos começar orando, né? Adriana Ferreira também está com a gente, bom dia, bom dia. Então quero começar já orando para compartilhar com vocês e para que vocês também possam para a sua atividade e eu também para a minha atividade, né? Que minha agenda hoje já começou desde 5 horas, não parei ainda. Mas glória a Deus por isso, maravilhoso poder acordar e ser útil e fazer algo e resolver problema, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor fez, esse dia maravilhoso. Nós cremos no teu poder, cremos no teu milagre, queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, traz entendimento da palavra, nos ajuda a colocar em prática todos os dias, não só nesses 21 dias, mas até que Jesus venha. Que possamos vigiar, meu Pai, nas nossas reclamações, murmurações e podemos profetizar, porque tudo que nós queremos de bom está justamente ligado aos nossos lábios. Abençoa-nos, ó Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje nós vamos... É verdade, Deus, está aprendendo muito, né? Para mim, uma coisa assim já normal, porque já há 15 anos atrás eu conheci a Rota da Honra, né? 15 anos mais ou menos, ou mais, né? A Rota da Honra, a cultura da honra, já vivo nisso, né? Mas
chegou um tempo de compartilhar, de trazer com intensidade isso, e foi um tempo muito oportuno que Deus preparou, ministrou no coração do pastor Ricardo Guimarães, da videira de Jacarepaguá, e poder nos desafiar justamente a viver esse tempo. É muito bom quando você tem uma liderança conectada com o reino de Deus. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a economia que empobrece relacionamentos. Economia que empobrece relacionamento. Mas, pastor, tem economia que empobrece? Claro. E eu quero compartilhar algumas armadilhas dessa economia, né, emocional. Existe uma armadilha aí. A primeira armadilha é generosos para criticar e econômicos para elogiar, né? São pessoas que para criticar têm, né, generosidade de ficar sempre criticando à vontade, mas o elogio é pouco. Então, muitas pessoas identificam falhas com rapidez, detalhando o que precisa melhorar, mas torna-se silenciosa e desconfortáveis ao agradecer ou a encorajar alguém. Você já viu isso acontecendo perto de você? Pessoas que sempre têm, ela é rápida, ela consegue ver o erro ali, né? E ela fala, olha, pode fazer assim, mas sempre ela está criticando, sempre ela está falando, mas em nenhum momento existe uma palavra de encorajamento, uma palavra de gratidão, quase não se tem isso, né? Então isso é uma armadilha. A outra armadilha é o histórico familiar, né? Essa barreira frequentemente nasce nos lares onde palavras de afeto ou validação nunca foram ditas. Nunca foram ditas. Não houve palavra de carinho, não houve palavra de validação. Olha, parabéns, você de nota boa, muito bem, isso aí, né? Ah, eu consegui fazer isso, muito bem, né? Encorajar, olha, continua isso, é esse caminho. Mas esse é uma armadilha, né? Numa família que não há o afeto e a validação, se torna um problema seríssimo, que gera a crença, porque eles têm costume de achar que elogiar demais vai enfraquecer ou vai estragar a pessoa. Os antigos tinham muito isso. Ah, não elogia não, que pode estragar, ele vai se sentir. Mas não, é um ato de validade, você honrar aquela pessoa pelo esforço dela, né, pela dedicação dela. Então, no histórico familiar, quantas pessoas, quantos jovens, quantas crianças estavam esperando do pai ali uma validação, ou da mãe uma validação, um elogio, né? Falando sobre aquilo ali, e não recebeu. Aí eles começam a ter um comportamento ruim para chamar atenção, né? Quando chama atenção, aí parece que o pai ou a mãe vai dar atenção, mas de uma maneira muito negativa, muito ruim. Ela acaba viciando naquilo que é ruim, porque houve a ausência na validação daquilo que era bom, daquilo que era importante, né? De perguntar como é que foi o seu dia na escola. Ah, foi assim, assim, isso aí, muito bem. E você fez o quê? Ah, isso aí, entendeu? Então, no histórico familiar, se não há o elogio, não há o afeto, se torna uma armadilha, né? Se torna uma armadilha da desonra. O outro é o amor não comunicado, que é recebido com indiferença, né? É crer que o outro já sabe que é amado ou valorizado, mas isso não basta. Mas a ausência de expressão gera insegurança e distanciamento. Ou seja, o amor silencioso não existe. O amor ele precisa ter ação, precisa ter atitude. Eu sempre me ensino sobre isso, que o amor ela não é um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma atitude. Biblicamente, toda a ação do amor de Deus é atitude. A Bíblia diz, João 3,16, o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu o seu único filho. Então, foi uma maneira que é inexplicável. Uma tal maneira, uma maneira desconhecida pela mente humana. Desconhecido pela humanidade.
Não dá para mensurar tamanho esse amor de Deus que ele dá o próprio Filho para que aqueles que aqui vivem não pereçam, mas que recebam a vida eterna. Meu Deus, isso que é amor. Amor está envolvido a sacrifício. Amor está envolvido em você abrir mão de algo que você tem para favorecer a outro. Entende? Então isso é uma atitude de honra. E quando isso não tem, a desonra ela se instala. Então essas são algumas armadilhas, né, que precisa ser identificada, tá? Precisamos também aprender que a honra ela tem uma linguagem, né? Além das boas intenções que a pessoa pode ter, a honra ela tem uma linguagem. A honra não pode habitar apenas no coração. Ela existe palavras, ela existe gestos, atitude e reconhecimento ativo. Então, a honra tem uma linguagem. A honra não pode ficar apenas no coração. Ela precisa ser expressada. Ela exige isso. Aqueles que estão em volta precisam ver a honra sendo estabelecida na vida de alguém ou algum lugar, algum local. Então, ela tem uma linguagem. E uma das linguagens também da honra é justamente aliviar, né, trazer alívio de peso na vida do outro. Porque há pessoas convivendo conosco que continuam cumprindo suas obrigações, sorrindo, mas dentro dela elas estão cansadas, se perguntando se o esforço possui algum valor. Será que isso que eu estou fazendo tem algum valor? Será que eu estou sendo valorizado, estou sendo reconhecido? As pessoas querem ser validadas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser seguidas, né? Então tem pessoas que elas vivem, né, nesse ambiente. Ela está ali fazendo, ela está rindo, ela está fazendo por obrigação, mas na verdade ela não quer fazer. Então é uma linguagem que acontece e gera a desonra. A outra é justamente um lembrete da visibilidade. O que é isso? Uma boa palavra tem poder de demonstrar ao outro que ele não está invisível. Então, uma boa palavra dada a uma pessoa, ela tem um poder de mostrar para ela que ela não é invisível, que ela é importante, né? Que ela ali é uma pessoa chave, uma pessoa central, né? Para que as outras coisas funcionem. E isso precisa ser reconhecido. Isso precisa ser reconhecido por nós, né? Então, outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é colocando a correção dentro do reconhecimento. Eu posso corrigir alguém sem desonrar, ou melhor, honrando aquela pessoa? Sim. Apontar apenas o erro em meio a muitos, né, acerto. Quer dizer, tem pessoas que elas não sabem como corrigir, como explicar, como chamar a atenção. Tem pessoas que é assim, elas é como se fosse uma pintura de parede, né? Pintou a parede e chega outra pessoa ali, em vez de elogiar o trabalho, né? Poxa, que pintura legal, ficou muito bom. Poxa, tá bem bonito isso aqui. Não, tem pessoas que olha, ela, essa pintura não ficou boa não. Por que não aqui no interruptor? Tá manchado. Ó, aqui no rodapé entornou um pouco de tinta. Mas quer dizer, ela não valoriza os 5 metros de parede, não. Ela apenas aponta uma tinta que pingou no rodapé. Né? Então, tem pessoas que são assim. Né? E que o Senhor nos livre disso. Nós temos que olhar para o todo. Né? Um interruptor, uma tomada, aquele ali você limpa, tira, remove, né? Um rodapé você pode passar um produto e remover, mas o que é mais importante é toda a parede. E é isso que nós temos que ter o zelo.
Falar, olha, essa pintura está maravilhosa, tá de parabéns, tudo, não sei o quê, mas eu quero te ajudar a melhorar essa parede. Como? Me providencia um paninho, um detergente, que eu vou te ajudar aqui a limpar aqui porque a tinta escorreu. E aí vai ficar muito melhor, eu quero te ajudar. Então você pode, de uma maneira muito honrosa, valorizar o serviço dela, e aquilo ali que de repente ficou uma mancha, um pingo, alguma coisa assim que ficou nítido, né? Porque os olhos sempre estão olhando para a crítica, os olhos sempre olham para identificar algum erro. Então você olha, mas você fala assim, eu vou te ajudar. Então isso é a maneira honrosa de você poder ajudar a pessoa. Você elogia o trabalho e fala, mas esse trabalho pode melhorar e eu quero te ajudar. Como? Pega um pano para mim, pega um detergente e eu vou te ajudar aqui a limpar. Né? Eu tenho uns insights desses de vez em quando. Então é muito importante isso, porque a pessoa se sente valorizada. Ela vê que houve um erro ali, mas ao mesmo tempo não a ofendeu. Então você criou um ambiente de honra. Então aquela pessoa vai estar sempre feliz e logo depois de qualquer outro trabalho, ela vai te chamar para perguntar o que você achou. Porque ela percebeu que você não tem o intuito de prejudicá-la, mas você está com o intuito de ajudá-la. Então esse que é o segredo de você sempre exortar com reconhecimento do feito da pessoa, tá? Então outra coisa que é importante é palavras extremas como você nunca faz nada direito, né? Esse tipo de palavra, de dito, né, apaga todo o progresso. Por exemplo, dentro da família, com os filhos. Os filhos sempre fazem coisas boas, mas uma coisa que faz errado, aí vem o discurso. Você nunca faz nada direito. E aquilo ali vai entrando na mente, ela cresce, na escola, tudo que ela vai fazer, ela não vou fazer não. Por quê? Porque no inconsciente dela ela já recebeu informação de casa que nada ela faz direito. Ela vai trabalhar, mas ela nunca quer crescer, ela vai trabalhar por obrigação para se sustentar. Mas ela nunca vai ser desafiada a crescer de cargo, porque na mente dela tá lá, você nunca faz nada direito. São pessoas que acabam crescendo sem querer ter responsabilidade, porque lá na infância foi dito isso para ela, talvez o pai, a mãe, né, ou uma avó, um avô, alguém que estava ali no convívio dela, colocou essa palavra, essa expressão. Então, isso apaga o progresso do filho, da esposa ou do marido, de um liderado, né? O marido vai lá, não, deixa eu faço, você não sabe fazer direito. Não, deixa fazer. Não, ele vai queimar isso aí, deixa queimar. Você só vai aprender fazendo. Entendeu? Só vai aprender fazendo. Então, não adianta. Né? O Espírito Santo me trouxe a memória que uma vez a pastora viajou e eu fui fazer arroz. E o que aconteceu? Eu não prestei atenção na colher que eu fui usar. E na hora era para colocar uma pitada de sal, aquela colherzinha de xícara, né? A colherzinha pequena de sal ali, na hora que você já refogou ali o arroz e tal, e bota o sal e para mexer, botar água, eu botei uma colher grande. E o pior não foi isso, o pior é que eu chamei a minha irmã para poder almoçar. Amado, você não tem noção, né? Meus filhos reclamou que estava salgado, falou que estava salgado, a minha irmã também. E na verdade eu falei assim, olha, eu não prestei atenção e ficou todo mundo rindo. Mas, e não comeu, claro, não comeu. Mas tive que errar. Mas por conta disso, eu não tive palavras negativas. Pelo contrário. Não, não é assim não. Como é que tu fez? Né? Aí eu falei, não, Dani, eu fiz assim, assim, assim. Ih, não, a colher é pequena, você botou a colher grande. Eu falei, caramba, não me toquei. Eu estava tão preocupado com tanta coisa que eu não prestei atenção na colher que eu tinha colocado. Então veja, essas coisas podem acontecer, mas nós temos que prestar atenção, de cuidado com as palavras que a gente libera. Nunca diga essa palavra, você não faz nada direito. Isso aí traz trauma, trava a pessoa, ela não cresce.
ela nem prospera financeiramente. Porque ela acha que toda vez que ela for investir o dinheiro dela, ou for abrir um negócio, ou for empreender, ela vai falar assim, não vou fazer não, porque não vai dar certo. Quantas pessoas assim? E o pior não é para elas, é quando você tenta também crescer, ela está tão carregada com essa palavra, ela fala, não, isso não vai dar certo não. Não está vendo como é que está a situação do Brasil? Ou você está vendo como é que está as coisas acontecendo? Isso não vai dar certo. Porque ela viveu a vida toda ouvindo isso. Então, amados, temos que ter cuidado com a nossa fala, porque ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Ela pode dar vida, como ela pode trazer morte. É isso que a palavra de Deus diz. Provérbios 18, 21. A sua língua tem o poder de vida ou morte, e é dela que você terá o proveito. Então a use de maneira boa. Então use bem os seus lábios, para que você possa ter vida e não morte. Amém? Eu quero orar aqui pela Miriam, Nalva, Simone, orar pela Vânia, Thaísa, Graça e Renata, para que o Senhor faça o sobrenatural diante do pedido de cada uma delas, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida também, o seu pedido de oração, para que o Senhor haja poderosamente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse ensino, por essa revelação nessa manhã. Abençoa toda a família Emuná, amigos e familiares que estão participando. Que a graça do Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor realize os desejos do coração, pedido que está no cartão, alvo de oração, que o Senhor venha agir poderosamente na vida deles, em nome de Jesus. Peço aqui pela vida da Simone, da Nalva, da Miriam, da Thaísa, da Vânia, da Renata, da Graça, que o Senhor faça algo sobrenatural na vida dessas irmãs. Dessas mulheres, ó Pai, que crê no milagre, crê no sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, faz o teu mover, Espírito Santo, sobre a vida de cada uma delas, em favor da vida delas. Pai, sê com o nosso dia, nos abençoa, livra-nos de todo mal. Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza em triunfo, nos livrando todos os dias de ciladas, de tentações do inimigo. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você possa desfrutar, né, da presença do Espírito Santo nesse dia. Não deixe de você comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração.